Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao webcast da Quali para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2024. Estão presentes hoje conosco o Sr. Maurício Lopes, presidente da companhia, e o Sr. Éder Grande, diretor financeiro e de relações com investidores, e o Sr. Eduardo Garcia, superintendente de relações com investidores. Algumas afirmações neste webcast podem ser projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais afirmações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no endereço ri.qualicorp.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Informamos também que este evento será gravado e que os participantes ouvirão o webcast durante a apresentação da empresa, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Maurício Lopes, que fará a abertura da apresentação. Por favor, Sr. Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui hoje em mais uma divulgação trimestral de resultados. Obrigado a toda a comunidade de investidores, parceiros, nossos qualis por estarem nesse call conosco, referente ao fechamento de 2024, quarto tri de 2024. Importante, apesar de não ver uma grande alteração no cenário do setor, que ainda está se reorganizando, a Quali tem tido uma quantidade de interações muito grande com as operadoras. E olhando o ano de 24, a gente teve um lançamento bastante grande de produtos ao longo do ano. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, muito grande de operadoras também, né, que mostra que, apesar do mercado ainda ter algum tipo de dificuldade, tem um conjunto de novos entrantes, tem um conjunto de operadoras que estão se reorganizando e tem um conjunto de portfólios que estão sendo melhor desenhados para atender a população. Na Quali, a nossa certeza continua a mesma, né? As nossas fortalezas seguem presentes para ajudar no redesenho do setor, especificamente a nossa capacidade técnica de redesenhar produtos, processos, aceitações, interação com a operadora, redesenho de portfólio e a nossa grande capilaridade na distribuição e administração de portfólio. A gente continua com a distribuição de norte a sul do país, bastante fortalecida em todas as nossas regionais colocadas, distribuídas ao longo do país inteiro. Mais do que isso, o que eu acho que a gente tem visto nesse momento de organização ainda, é na Quali uma capacidade muito grande de geração de resultado, de maneira muito resiliente em todos esses trimestres. Já vou falar um pouco do resultado trimestral daqui a pouco. O projeto de turnaround continua sendo do jeitinho que ele foi planejado há exatos 16 meses atrás. A gente está consistentemente seguindo o que a gente imaginou que a gente tinha que fazer ao longo dessa gestão que começou em agosto de 2023. Reestruturação interna, redesenho de processo operacional, redesenho de subscrição, aceitação, disciplina, alocação de capital, todas as disciplinas estão bem colocadas, bem trabalhadas e estão gerando resultados que a gente imaginou que fosse conseguir gerar de fato nesse período. Na agenda de estrutura de capital, a gente segue desalavancando a empresa, reduzindo de maneira consistente e gradual a relação EBITDA dívida líquida, então a gente está seguindo aqui o nosso plano de desalavancagem, está sendo bem conduzido pela equipe financeira da empresa como um todo. Novo portfólio tem avançado, né? A gente teve, para ser bem específico, 138 produtos lançados no ano, 9 operadoras lançadas, boa parte delas exclusivas, o que para a gente é um ponto muito bom. A cada vez que a gente tem a exclusividade de uma operadora no seu portfólio, a gente tem a capacidade de desenhar melhor o modelo de distribuição, a capacidade de colocar o produto de maneira mais assertiva para todos os consumidores, sem ter que ficar lutando muito por um CAC que muitas vezes a gente encontrou desequilibrado por parte de outras administradoras que trabalham o setor. Então, seguimos trabalhando bem. Na parte de despesas, eficiência operacional, a gente conseguiu reduzir mais de 110 milhões em despesas fixas, 55 milhões em comissões no decorrer do ano. A gente veio falando disso a cada tri com vocês, então aqui é só a consolidação do que é o fechado do ano. Obviamente, isso culmina na melhoria de margem EBITDA ajustada menos CAC. Quando a gente consegue reduzir despesa do lado de cá e consegue ser mais assertivo na alocação de capital,
a gente melhora um indicador que para nós talvez seja o indicador mais importante, junto com geração de caixa, que é margem EBITDA menos ajustado menos CAC. Então, nos dois itens, a gente está performando tal qual a gente imaginou que a gente deveria performar. E seguimos trabalhando. Portfólio sendo lançado, as safras que estão sendo colocadas para dentro das operadoras têm se mostrado aderente ao que a operadora desejava, ou seja, safras que têm boa aceitação do público, produto muito sustentável e uma safra bem trabalhada. O alvo sempre é, se a gente consegue colocar um produto bem trabalhado, bem desenhado para o perfil de população que ele tem e faz um processo de subscrição bem feito, a gente vai ter um produto com baixíssima alteração de sinistralidade. Isso são menores reajustes, maior permanência do cliente, maior satisfação do cliente, menor judicialização. Eu acho que é um tema que está bastante na presença de todo mundo do setor. Então, a gente está tentando fazer esse portfólio de maneira muito mais estáveis e melhores trabalhados. E eu acho que um ponto interessante para reforçar aqui do quarto TRI especificamente, apesar da gente não medir a empresa por número de vidas, não ser o KPI principal que a gente tem aqui, a gente teve o menor nível de churn do quarto TRI dos últimos 4 anos, em 10,6%. Não é a nossa métrica principal, não é a métrica que a gente foca, mas eu acho que é um ponto importante para destacar desse filme, desses últimos 16 meses que tem sendo trabalhados pela Qualicorp. Eu passo a palavra para o Éder, que vai rapidamente discorrer sobre os nossos desempenhos financeiros e a gente volta para perguntas e respostas, caso existentes, no final. Éder, contigo. Obrigado, Maurício. Bom dia a todos. Vou trazer aqui alguns números que refletem um pouco do contexto que o Maurício acabou de descrever. A companhia encerrou o quarto TRI de 4 com 639 mil, 639 mil beneficiários na carteira administrada, uma queda de 2,1% em relação ao TRI anterior e 18,8% frente ao ano anterior. Ponto de destaque aqui é que no trimestre tivemos o maior volume de adições brutas dos últimos 18 meses, trazendo 58,3 mil novos beneficiários para a base, seguindo assim com a tendência de desaceleração da perda de beneficiários. Logo abaixo temos o churn, que fechou o TRI em 10,6, menor índice para um quarto TRI desde 2020, que reflete bem as ações que a companhia vem adotando na frente de retenção. Vale destacar que o aumento das adições brutas e a melhora do churn só são possíveis devido ao processo de construção de portfólio completo de produtos, o qual ainda está em maturação. Falando de receita líquida, no canto superior direito, a companhia fechou o TRI com 398 milhões de receita, 2,3% menor que o TRI anterior e 7,2% ano contra ano. A redução de receita ano contra ano é materialmente inferior à movimentação que observamos na carteira administrada. E como já dito em calls anteriores, mas vale repetir, demonstra e reforça a resiliência do modelo do negócio da companhia. Já no canto inferior direito, temos o EBITDA ajustado menos CAC, que totalizou 105 milhões do TRI, 26% menor que o TRI anterior e 23% ano contra ano, impactado preponderantemente pelos gastos com demandas judiciais que vem assolando o setor. E agora, mesmo que tardiamente, impactaram também a Quali. A gente não observou esse efeito nos números da Quali nos trimestres anteriores, diferente do mercado. Infelizmente, chegaram aqui no quarto TRI. Falando um pouco de custos e despesas recorrentes, no gráfico à esquerda, as despesas fixas do quarto TRI, onde a companhia reportou 114 milhões, aproximadamente 7 milhões menor que o TRI anterior e 24 milhões menor que o reportado no mesmo TRI do ano passado, equivalente a uma redução de aproximadamente 17% de despesa fixa. Ano contra ano, a redução foi de 19%, equivalente a 110 milhões. Aqui é o resultado direto do trabalho de eficiência operacional que teve início em meados de agosto de 2023 e que vem e a companhia continuará perseguindo ao longo de 2025, haja vista fatos recentes aqui, reestruturação inclusive do conselho, mirando a eficiência e a redução de custo da companhia. No gráfico do meio, temos as despesas variáveis recorrentes.
Aqui, para fazer uma leitura mais correta, vale dividir esse bloco em dois. Um relativo às despesas variáveis, que temos algum tipo de controle, e o outro das que não temos controle, que são setoriais. Das que não temos controle, destaca-se as relacionadas ao processo de judicialização. Tivemos um aumento expressivo e que impactou bastante os números do quarto tri. Vale destacar que uma parcela importante das judicializações são oriundas dos cancelamentos unilaterais que tivemos no segundo trimestre. Mas, no entanto, o aumento não está restrito a esse evento, é algo generalizado. A gente teve os cancelamentos unilaterais geraram um volume de judicialização bastante importante, mas a operação por si só a gente já identifica, a gente já percebe um aumento relevante também dos casos aqui do volume de judicialização. O lado positivo é que todas as despesas variáveis que estão no controle da companhia, a exemplo de comissões e repasses, vem apresentando uma redução relevante, tanto no absoluto quanto em percentual da receita, capturando bem a estratégia de realinhamento comercial que começou a ser executada no início de 24. À direita, temos o CAC orgânico, que em relação à receita aumentou em relação ao último TRI e em relação ao ano passado. Isso não é surpresa, a gente adiantou esse tema nos calls anteriores, mas é um aumento em patamar bastante razoável e sustentável e em linha com a estratégia de otimização de capital, de alocação de capital da companhia. Como resultado de todo esse processo, por gentileza, com o resultado de todo esse processo de eficiência operacional, de realinhamento comercial e alocação de capital, fechamos o quarto TRI com fluxo de caixa livre recorrente de 85 milhões, o que significa uma conversão do EBITDA ajustado menos CAC na ordem de 81%. Por fim, no ano, a forte geração de caixa operacional resultou em uma redução de alavancagem de 250 milhões, valente a uma dívida líquida 20% menor que a que tínhamos em 2023. Então, o tema de alavancagem, de estrutura de capital, é um tema que na companhia não é mais falado, não é nenhum desafio. Bom, com isso, eu encerro os principais temas financeiros. Passo a palavra para o Maurício. Maravilha, perfeito. Na pauta de produtos, só para dar um pouco mais de cor para todo mundo, a gente tinha nos 9 primeiros meses de 24 lançado 8 novas operadoras, a gente lançou mais uma operadora no quarto TRI de 24, focado muito em ter produtos que sejam exclusivos. Como eu tinha narrado, a questão do produto exclusivo, ele traz uma capacidade de organização da distribuição muito boa, ou seja, a gente consegue dimensionar o canal de distribuição, dimensionar a força de vendas vinculada a ele, dimensionar o quanto de CAC a gente quer alocar para cada um dos produtos, aumentando bastante o leque de opções que são ofertadas aos consumidores, que estão precisando de produtos novos, estão precisando de produtos cada vez mais aderentes à necessidade deles, notadamente produtos mais coparticipados, produtos com uma rede um pouco mais focada, um processo de gestão de sinistro mais modernizado, vamos colocar dessa maneira. No quarto TRI, a gente lançou mais uma operadora, lançou mais 44 produtos e temos conversas bem avançadas com outro conjunto de operadoras para os próximos TRIs. Então, na minha cabeça, que a maneira como a administração está olhando é que a pauta de portfólio de produtos é uma pauta relativamente equacionada, ela era um desafio, e a gente conversou disso nos calls anteriores, alguns trimestres atrás. Eu acho que ela está ficando pontualmente para trás, tal qual ficou a discussão de estrutura de capital, que também era um desafio que a gente tinha no começo dessa administração. Acho que a pauta agora continua mais focada em como é que a gente aumenta o pipeline de vendas, não como aumenta o pipeline de produtos, e como é que a gente reduz o churn da carteira, né? Eu acho que aqui que tem dois trabalhos para a gente trabalhar. Um assunto vinculado ao CAC, né, que é como a gente aumenta a assertividade de vendas, e o outro assunto vinculado à retenção a redução do churn, como é que a gente melhora os processos internos e a nossa capacidade de ofertar produto para quem tem necessidade e já está na nossa própria carteira. Termina
a gente termina aqui o material de apresentação e a gente abre para a sessão de perguntas e respostas, caso haja gente na fila. Sim, já tem gente na fila. Vamos lá. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer uma pergunta via áudio, basta levantar a mão na parte inferior da tela e abriremos seu microfone. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú. Senhor Luca, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossa pergunta. Aqui em relação ao tema de contingências, né? Foi uma linha aqui que subiu nesse trimestre, que impactou um pouco da rentabilidade da empresa. Então, se puderem comentar um pouco, né, do patamar que vocês esperam para isso ao longo de 2025, e também comentarem como vocês estão vendo esse tema de judicialização no setor e se isso deveria ter um impacto ainda bastante representativo ao longo de 2025, acho que nos ajuda, por favor. Luca, as contingências são um desafio setorial, que deve ser resolvido de forma estrutural. Individualmente é complicado, é muito difícil para a companhia resolver esse tema, né? Agora, assim, apesar disso, a gente está se organizando, tem iniciativas internas para tentar minimizar esse impacto. Agora, não dá para esperar que sem um ajuste estrutural, o volume e os impactos que a gente tem no P&L relativo à judicialização vai ser muito diferente do que a gente teve no quarto tri, tá? A tendência é uma leve redução em função da judicialização está machucando muito o nosso número por conta dos cancelamentos unilaterais do primeiro semestre. Mas a tendência é alguma pressão e patamares menores do que o quarto tri, mas nada muito diferente disso. Um comentário adicional ao do Éder, aqui Maurício falando, só para contextualizar um pouco. A Quali, lato sensu, ela não é o alvo dessa judicialização. O que está sendo discutido ali, em geral, nesses processos todos, é uma discussão entre a operadora e o beneficiário sobre algum tipo de cobertura, uma negação, um reembolso, algum tipo de questionamento sobre reajuste e muito menos sobre o trabalho da administradora no meio desse processo. A dificuldade é que quando o beneficiário faz a demanda judicial, ele acaba colocando no polo tanto a operadora quanto a administradora. Então, é aqui que a gente aparece nessa discussão toda. E é por isso que ela demora um pouco mais para chegar na gente do que demora para chegar na operadora. Porque a obrigação de fazer, em geral, não é a obrigação de fazer da administradora. A administradora não tem rede, a administradora não reembolsa, a administradora não define se o hospital A, B, C ou D está mantido na rede ou não está mantido na rede, etc. E tal. Esse é o conceito que graça no setor todo, né? A gente viu aí, salvo o melhor juízo, foi um painel colocado pelo setor judiciário no final do ano, falando que foram 300 mil novas ações judiciais somente no ano de 24 no setor de saúde suplementar, não na saúde geral, mas na saúde suplementar. Então, a gente está no meio desse contexto gigante. No lado da Qualicorp, adicionalmente à discussão da cobertura, ou reembolso, ou o que vale, que a gente não tem o que fazer, né? A gente não tem obrigação de fazer, a gente só é arrolado junto. O que a gente tem, sim, são dois pedaços, que é algum tipo de demanda judicial vinculado aos cancelamentos unilaterais que aconteceram pontualmente no ano de 24, notadamente no terceiro tri, final do segundo tri, começo do terceiro tri, conforme o Éder pontuou, e esses cancelamentos vieram se materializando nessas contingências que a gente olhou. Adicionalmente a isso, a gente teve um conjunto de ações vinculadas a reajustes de contratos, como tem todos os anos. Só que o ano de 23 e o ano de 24 tiveram reajustes muito mais altos do que a gente reconhecia no passado. É interessante frisar, por outro lado, que olhando o agregado do reajuste de 24, ele já foi substancialmente menor que o reajuste do ano de 23,
que foi muito alto. Então, ainda são 2 anos muito altos, mas 24 está vindo bem melhor do que veio 23. E a minha expectativa aqui da administração é que para 25, à medida que o setor se reorganiza, a gente vai ver menores reajustes sendo colocados. Menor reajuste, menor judicialização, menor judicialização, menor cancelamento, menor provisionamento como um todo. Então, acho que está se readequando aí para o futuro. Mas esse é o contexto do setor como um todo. A gente não pode esquecer que a gente está inserido nesse contexto inteiro. Obrigado. Super claro, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Marmo, do Safra. Senhor Thiago, seu microfone está liberado. Senhor Thiago, seu microfone já está liberado. Para falar, só desmutar. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do Citi. Senhor Renan, seu microfone inicial está liberado. Opa, bom dia pessoal. Obrigado por ter pego minha pergunta aqui. São duas perguntas bem rápidas. Um mais follow-up na contingência. Eu queria entender um pouco, vocês até comentam no release de que esperam parcialmente ali offsetar essa parte de provisão, né, com compensar, desculpa, a parte dessa provisão na conversão do caixa. Eu queria entender assim, o que que vocês esperam dessa dinâmica, se vocês já estão conseguindo na ponta aí algum tipo de reversão e sei lá como que isso deve ocorrer no ano. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é mais ali para o Maurício. Você comentou bem, Maurício, que aparentemente a parte de produto está bem equacionada, né? O portfólio de produtos, que é uma tecla que você veio batendo ao longo do ano passado. E aí eu queria entender assim o que a gente pode ver para 25, né? Quais são os novos desafios que vocês têm aí na companhia, dado que o portfólio de um produto ali, que era uma parte importante, parece estar bem equacionado. Então, só essas duas perguntas. Obrigado, pessoal. Obrigado pela pergunta, Renan. Em relação a offsetar, é difícil compensar integralmente, mas é um trabalho já recorrente, né? Todo mês a gente tem essa situação e a gente negocia com as operadoras, porque como o Maurício comentou há pouco, essa responsabilidade não é necessariamente da Quali, né? Não é da companhia. Então a gente sempre identifica, demonstra, comprova, evidencia e vai fazendo acordos e negociando o ressarcimento disso junto às operadoras. Mas, obviamente, é um processo moroso, né? Não é algo tão simples e rápido. Tá? Mas isso já ocorre de forma recorrente. Tá? É que agora o volume aumentou, então a gente tem que intensificar as ações nessa frente de negociação e comprovação junto à operadora. Maurício, Renan, no tocante ao desafio de 25, a maneira como a gente está enxergando aqui é que, de fato, a gente conseguiu trazer quase que completitude para o portfólio. Obviamente que a gente gostaria de ter mais coisas, gostaria de ter operadoras de grande porte, que tivessem com mais apetite na adesão, como já foi em algum lugar do passado, mas a gente tem visto que grandes operadoras estão mais reticentes em vários portfólios, não só o de adesão, mas vários outros portfólios estão um pouco mais cuidadosas, né, na maneira de colocar produto. Então, o desafio da casa, olhando de maneira sistêmica, do que foi feito, foi passo um, né? Como é que a gente faz o right size na empresa para conseguir reequacionar a estrutura de capital, dívida? Essa era uma preocupação muito grande lá 16 meses atrás. Então, passo feito, né? Foi reequacionado e a estrutura de dívida, eu acho que entrou no trilho. Pelo menos a gente aqui não tem mais dificuldade nem preocupação com o assunto. Passo 2, que era paralelo a essa equação interna, é como é que a gente botava de pé portfólio de produtos e revia os processos de aceitação e gestão dos portfólios. Eu acho que foi equacionado, a gente conseguiu botar nas operadoras e mostrar que o trabalho está sendo muito bem feito do ponto de vista técnico, e foi.
Só que nesse ínterim, a gente acabou renegociando toda a estrutura de vendas, a gente trocou praticamente grande parte da estrutura de vendas com a chegada do Buzo na empresa. A gente trouxe um time inteiro junto com ele, e esse time sentou na cadeira, começou a se reestruturar, começou a refazer os contratos com os corretores. A gente mudou muito o modelo de remuneração do setor. A gente acredita que a gente tem um modelo de remuneração mais moderno. Não é tudo que o setor gostaria, e aqui eu acho que reside o nosso desafio. Grande parte do setor continua focado no modelo de remuneração muito baseado no agenciamento forte na cabeça, com baixíssima consequência no longo prazo. Não é o que a gente quer fazer. A gente está aqui obstinado em mudar essa dinâmica, e a gente fez a mudança do modelo de comissionamento de todo o setor. 100% dos contratos dessa empresa foram reassinados, foram aditivados para ter um modelo diferente, e isso botou um desafio de venda grande. O que a empresa vê hoje é: a gente quer vender mais, a gente quer aumentar o pipeline de vendas, é o desafio da empresa. A corporação inteira pensa como área comercial, trabalha como área comercial e tem responsabilidade de vendas. Por outro lado, a gente tem um conforto muito grande em não vender nada que não esteja 100% aderente ao que é contratualizado de maneira correta com o cliente. A gente quer uma venda clara, quer uma venda correta, quer uma venda transparente, quer uma venda focada no longo prazo, uma venda que seja sustentável. A gente acredita muito nesse pilar, muito. E a gente vai continuar obstinado trabalhando nele. Obviamente, a gente está aumentando o CAC de maneira recorrente a cada trimestre. E a gente falou disso em alguns calls atrás. A gente vinha testando a elasticidade do CAC desde o terceiro TRI de 2023. A gente está com um CAC em relação ao prêmio muito menor do que foi nos anos anteriores, muito, muito menor mesmo. A gente acha que tem um espaço para aumentar o CAC, mas a gente não quer aumentar o CAC de maneira descontrolada. A gente está pilotando bolsões de incremento de CAC, modelos de remuneração diferentes para determinados produtos. Tem produto que reage mais a um tipo de CAC, tem produto que reage mais a outro tipo de CAC. A gente deve entrar com uma campanha de vendas forte agora no começo do mês de março, que vai se prolongar o ano inteiro, então isso também deve ativar um pouco o bloco de vendas. Então, o desafio é esse: como é que a gente aumenta vendas desde que as vendas sejam sustentáveis e consequentes? O segundo bloco aqui é como é que a gente consegue controlar melhor o churn. A gente internalizou toda a estrutura de retenção da empresa alguns trimestres atrás. Ela tem performado bastante bem. A gente tem gasto bastante energia da empresa na estruturação das células de retenção, e a gente acredita que tem muito espaço aqui ainda para trabalhar. Tem incorporação de tecnologia, como é que a gente consegue entender qual é o melhor produto a ser ofertado para o cliente que está saindo, qual é a maneira de ofertar isso, como é que a gente remunera a estrutura por conta disso. Então, tem trabalho sendo desenvolvido e trabalhado aqui. E eu acho que isso é o bipé no qual a gente tem focado 60% do trabalho da empresa. Os outros 20% aqui no engajamento com as operadoras. Como é que a gente consegue seguir desenhando o portfólio? Como é que a gente consegue socorrer pontualmente alguma operadora que tem necessidade de caixa? Igual a gente fez alguns meses atrás, e a gente conversou disso bastante alguns calls atrás, em troca de melhores condições comerciais. Então, a gente tem trabalhado bastante aqui. E os outros 20% está na pauta de eficiência interna, como é que a gente dinamiza melhor a operação, como é que a gente consegue reduzir o nosso inventário de sistemas, ter sistema mais aderente ao que a gente quer, e seguir aprofundando a pauta de eficiência operacional e administrativa. Então, acho que o desafio de 25 é esse. São 4 grandes vertentes. As 4 estão sendo trabalhadas, uma um pouco mais avançada do que a outra, e aqui está 100% do esforço da corporação. Tá super claro, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Flávio Yoshida, do Bank of America. Sr. Flávio, seu microfone está liberado. Olá, bom dia, Maurício, Éder, Edu, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira eu queria entender um pouco mais da cabeça de vocês, como é que vocês pensam com relação ao CAC, né, que vocês acabaram de comentar que tem aumentado, né, para fazer esse crescimento um pouco mais robusto, e esse CAC maior vem em detrimento de um impacto na geração de caixa, né? Então eu queria entender como é que vocês pensam aqui, né, meio que nessa equação, né? E eu queria também pegar um follow-up com relação à judicialização,
Maurício, você comentou que vocês no final do dia estão no meio de um contexto maior, né? Então, eu queria entender se, pelo fato das grandes questões, né, serem sobre cobertura e reembolso, se vocês têm alguma confiança de que realmente isso acaba mais sendo uma questão da operadora, que por isso despende por parte de vocês relacionado a esses processos deve ser próximo de zero, ou se vai acabar sobrando alguma coisa para vocês com relação à provisão. Obrigado. Oi, Flávio. Maurício, dois temas. Vamos começar pelo CAC. A gente não enxerga um cenário no qual a gente vai aumentar de maneira substancial o CAC, não é isso. A gente acha que o CAC ele tem que ser cirurgicamente alterado. Esse formato mais antigo de pagar um agenciamento muito grande, não vinculado à permanência de cliente, um modelo onde a gente não olhava se o corretor fez uma distribuição de maneira correta ou não, ele consome muito CAC, ele é pouco consequente e a gente não deve enveredar por ele, não. O que a gente deve fazer, sim, como é que a gente consegue escolher um conjunto de produtos, um conjunto de praças e um conjunto de parceiros que tenham melhor resultado de produção ou tem algum bolsão específico de clientes que está precisando em algum lugar, e aí sim, cirurgicamente, mexendo o CAC aqui e acolá. Praças muito específicas. Praça de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma praça muito estável, bem servida, bem coberta, com produtos muito estáveis. É uma praça que não adianta a gente fazer aumentos de CAC substancial, porque não vai trazer um volume de vidas muito grande. A dinâmica da praça é outra. A dinâmica da praça é um relacionamento de longo prazo com a operadora, relacionamento de longuíssimo prazo com o corretor, uma parceria forte, sólida, que tem que ser trabalhada. Uma praça como São Paulo, por outro lado. Muitos novos entrantes, muitos produtos novos, muitos hospitais se reposicionando, uma volatilidade bastante grande na praça. Essa é uma praça que a gente deveria ter uma abordagem comercial um pouco mais incisiva. No lançamento de novos produtos e novos portfólios, operadoras exclusivas, a gente deveria ter um CAC um pouco mais incisivo. Produtos mais estabilizados, o CAC um pouco menor. Então, é isso que a gente está conversando. Como é que a gente consegue calibrar o CAC por praça, por região e por produto, e não esse spray and pray que a gente teve no mercado em algum lugar do passado. Não é o que a gente vai fazer. Então, a gente imagina que não vai absorver caixa de maneira muito exuberante. A gente vai ter, sim, algum sorvedor de caixa, mas nada que vá tirar o sono da corporação, não. Não deveria ser um problema. No tocante à judicialização, são 3 blocos, né? O bloco aqui do que ofende a Qualicorp, ou as administradoras em geral, é o bloco do reajuste, é o bloco do cancelamento e é o bloco das coberturas / reembolso. Vamos de cima para baixo. No bloco do reajuste, a gente está vendo o percentual de reajuste diminuindo ao longo dos anos, conforme eu citei agora há pouco. 24 já foi menor que 23, apesar de ainda estar muito alto, e 25 deve ser menor do que 24. Então, esse bloco, por naturalidade, né, por como ele é consequência do reajuste, ele deve tender a diminuir. Ele não deve aumentar, ele deve diminuir. Então, a gente tem aqui uma expectativa de que ele não vai ser um grande ofensor para o ano de 2025 em diante. No bloco de cancelamentos unilaterais, a leitura que a gente tem do setor é que as operadoras estão sendo mais cuidadosas nos cancelamentos unilaterais. 2023, notadamente no bloco de pequenas empresas, a gente viu um movimento muito grande de cancelamento, culminou naquela discussão legislativa bastante grande aqui na Alesp, com algumas operadoras. 2024, a gente viu esse movimento se expandindo nas carteiras de pequenas empresas e chegando nas carteiras de adesão. E também muito exuberante nas carteiras de planos empresariais, os corporativos de grande porte. Operadora chama isso de cleanup, mas não é nada mais, nada menos do que algum cancelamento por aplicação de reajuste. Então, a gente viu esse movimento também muito exuberante em 24, apesar de menos exuberante que 23. A gente não imagina que 25 vai ter esse movimento de maneira exuberante. As operadoras têm sinalizado publicamente que elas estão revendo essa conduta, então imagino que a judicialização olhando disso também vai diminuir. A gente já está entrando aqui no segundo TRI, né? E a gente não tem visto na mídia, pelo menos, nenhum movimento relevante de cancelamentos unilaterais por parte das operadoras.
E o terceiro bloco, sim, é o bloco que as operadoras falam de cobertura. Acho que vai depender muito do comportamento das operadoras, mas eu também tenho lido aqui por parte do nosso contact center que eles também têm sido talvez um pouco mais estáveis no que eles estão entregando aos consumidores. Também imagino que vai diminuir. Talvez a gente tenha visto em 2024 o ano ápice da judicialização e espero que 25 a gente tenha um menor. Vamos ter que acompanhar junto, não tem bola de cristal, mas os fundamentos levam a uma potencial redução, né? O fundamento do que está sendo discutido. Não sei se é o que vai acontecer, mas o fundamento leva a isso. Tá ótimo, obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Senhor Gustavo, seu microfone já está liberado. Tudo bem, pessoal? Maurício, Éder, Edu, obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas aqui também, por favor. A primeira delas, queria que o Maurício comentasse um pouco sobre como tem sido o feedback dos parceiros comerciais aqui em relação a esse novo não, né? Acho que isso já tem acontecido há algum tempo, esse alinhamento de metas que a companhia tem estabelecido aqui com os parceiros comerciais, né? Vocês tiveram que fazer alguma reciclagem aqui de parceiros, né? Enfim, e teve alguma fricção nesse sentido, e até se o Maurício pudesse elencar um pouco como que são as métricas aqui para alinhar, enfim, um pouco essa turma e ter um pouco mais de perenidade nessa venda bruta que está entrando na companhia, seria legal, só para a gente ter um pouco mais de sensibilidade em relação a isso. A segunda pergunta é um pouco também no contexto de judicialização, mas só tentar dar um foco um pouco mais técnico, né? Porque quando a gente olha uma comparação tri contra tri, né, tem esse aumento relevante aqui das contingências, mas a PCI ela fica parada. E aí eu entendo que tem um subtema aqui nessa discussão de judicialização, que é o impacto da Resolução Normativa 593, né, que estende aí para 2 meses o prazo para fazer o cancelamento unilateral de fato. Entendo que isso, enfim, isso deveria transitar até mais na linha de PDD do que na linha de contingências. Então, eu só queria entender se o entendimento ele de repente está errado, se foi tudo para contingências ou se de repente nessa ponta de PDD a gente deveria esperar também alguma volatilidade aí nos próximos tris por conta da SRN nova. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Abriu. O Miele, obrigado, Maurício. Eu acho que na questão da reciclagem de parceiros comerciais, eu acho que foi a expressão que você usou, a gente está super tranquilo. O que aconteceu foi, de fato, no começo, a operadora ainda com a cabeça muito voltada para adições brutas. Essa questão ficou tão presente, né, na cabeça de todo mundo, tem que fazer adição bruta, tem que fazer adição bruta. Eu acho que a operadora também tem essa visão. E a gente vê, de fato, nos relatórios dos analistas, muitas vezes, ainda saem alguns relatórios com chamada de adição bruta. Tá, a operadora fez adição bruta e tal. E eu acho que isso está mudando. Tá mudando de maneira recorrente. A gente está muito mais preocupado em tabulado com a operadora, em ter uma visão de permanência e sinistralidade, estabilidade com a operadora, do que visão de crescimento pelo crescimento. E acho que encaixou na cabeça deles isso também, de que talvez o produto de adesão ele seja um produto que, se bem executado, ele resolve problemas de diversos lugares, diversos, né? Ele consegue ser um produto de amplo espectro, ele consegue ser um produto nacional, ele consegue ser um produto com foco de varejo, ele consegue ser um produto com distribuição capilarizada, e se for bem aceito, bem subscrito, bem gerido, bem trabalhado, absolutamente permanente. O que a gente tem encontrado das safras novas é um aumento grande do tempo médio de permanência dos clientes, a gente mede ali nas janelas de 3, 6, 9, 12 meses. A gente tem encontrado sinistralidades muito adequadas ao que a operadora deseja, e a gente vai continuar aqui aprofundando como é que a gente reduz custo para o cliente. O alvo 1 da Quali é atender o cliente. Eu quero atender cliente. A gente está na jornada de acesso. A gente quer gerar acesso e acesso sustentável para todo o mercado brasileiro. E a maneira de gerar acesso sustentável é ter essa gestão de portfólio bem feita, em parceria com o operador, em parceria com o corretor, em parceria com o prestador de serviço e assim subsequentemente. O que a gente tem trabalhado muito com o operador aqui
se a gente consegue pegar praças específicas e encontrar qual é o bom prestador para aquele produto, para aquela praça, qual que é o ponto ótimo de coparticipação, qual que é o modelo de direcionamento que a operadora deveria fazer e como é que a gente remunera o canal. Então, acho que essa vai ser a jornada permanente daqui para frente. Boas carteiras são carteiras sustentáveis. Carteira sustentável tem reajuste baixo, carteira com reajuste baixo custa pouco dinheiro para todo mundo manter no portfólio, né? Foca ali no NPV da operadora, foca no NPV da administradora e foca na satisfação do beneficiário. Então, estamos super bem encaminhados aqui. E acho que a gente vai atrair mais operadores ao longo do tempo. Obviamente, cada operadora vai escolher a sua administradora parceira. Não tenho ilusão de que isso não vá ser nesse formato, mas das que estão conosco, eu espero que a gente consiga tê-las conosco no portfólio por muito, muito tempo. Para a questão da 593, eu reverto aqui para o Éder falar. De fato, o tema da 593 é uma preocupação, né? Mas, no entanto, assim, a companhia já vem conversando com as operadoras e ajustando o processo, tanto interno e alinhando esse processo interno com as operadoras para que a gente minimize o risco de ter duas mensalidades aqui em aberto, né? Que a gente aumente a PDD aqui em uma mensalidade. Isso muito usando a ferramenta da suspensão. Então, o processo interno já está ajustado, o processo está alinhado com, diria que a maioria das operadoras, deve ter 2 ou 3 que a gente está ajustando para minimizar esse impacto. Então, é algo que preocupa, que demanda atenção, que demanda ajuste de processo, alinhamento de processo também com as operadoras, mas que a gente entende que está controlado, tá? A gente não deve ter nenhuma explosão na PCI em função da mudança da RN que entrou em vigência aí a partir de fevereiro. Só um complemento aqui que eu acho que é importante. As nossas equipes de operação e sistemas, elas fizeram um trabalho grande nos últimos meses, tentando redesenhar todas as réguas de contato, gatilhos internos que a gente tem que acionar, direcionamento para células de cobrança e retenção, e todo, inclusive o wording que a gente está mandando para o cliente, a gente reviu tudo, já preparatório para esse momento de entrada da RN. Algumas operadoras absolutamente rápidas no processo decisório, outras poucas aí, como o Éder falou, ainda tentando entender como elas vão se comportar. Mas eu acho que no nosso 80-20 aqui de operadoras, a gente já conseguiu equacionar. E com essas alterações sistêmicas de processo que já foram desenhados aqui, eu acho que dentro do que é a alteração regulatória, a gente está bem preparado. Vamos ver como é que desenvolve os próximos tris aí. Eu sei que vocês vão acompanhar conosco. Tá claro. Obrigado, Maurício. Éder, bom dia. Nossa próxima pergunta vem da senhora Estela Strano, do JP Morgan. Senhora Estela, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Ela é sobre o tema de cashback, então, com a estruturação indo no ritmo esperado, conforme a gente comentou aqui no call, e a desalavancagem, geração de caixa acelerando, tem uma visibilidade maior, assim, do que a gente pode esperar de pagamento de dividendos em 25, ou se, acho que poderia acelerar em 26? Obrigada. Estela, obrigado pela pergunta. Para 25, a probabilidade de distribuição de dividendos é mínima, vai ser só o obrigatório, né, em função do lucro que a gente teve, então teremos aí os 25% obrigatórios. Para 26, vai depender muito da performance da companhia no sentido de estabilização da base de vidas e da geração de caixa. Não é uma prioridade, tá? A prioridade é desalavancar a companhia e estabilizar a base de vidas. Mas, obviamente, a gente adoraria dar esse recado para vocês em 26, já tem ângulo aí para poder falar de distribuição, tá? Mas, de fato, não é algo que a gente está considerando, pelo menos em curto prazo. Ótimo, obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Maurício Lopes para suas considerações finais.
Vamos lá. Acho que a manchete que fica do nosso lado, que a manchete que a empresa inteira está olhando, 24 foi um ano interessante para a gente, pleno ano de turnaround, lucro líquido ajustado subindo, portfólio de produtos crescendo, geração de caixa consistente, estrutura de capital equacionada, churn reduzindo, safras boas. Tem pinta de que a gente conseguiu fazer boa parte do dever de casa que a gente tinha que fazer do ano de 24. Tem mais dever de casa para 25, mas 24 foi um bom dever de casa realizado. A gente aqui pelo menos tem uma visão bastante construtiva do trabalho realizado por todas as equipes. Um ano duro para essa empresa, foi um ano bastante duro. Só para resgatar, essa empresa tinha, em alguma altura do finalzinho de 22, começo de 23, quase 3 mil colaboradores. A gente hoje tem ao redor de 1.500 colaboradores, com muito orgulho de todo mundo que está aqui trabalhando conosco. Uma equipe muito premium, muito capacitada, muito engajada. Eu faço um agradeço formal a todos os nossos qualis, sem exceção, a todo mundo que acredita que diuturnamente no que a gente está construindo, numa equipe que é metade do tamanho do que já foi no passado. Eu acho que isso é a prova de que a gente, com boa organização, com eficiência, com foco, a gente consegue entregar retorno para o acionista e satisfação para o beneficiário. Então, agradecimento formal a todo mundo, a todos os nossos stakeholders, nosso conselho de administração, que segue apoiando incondicionalmente o trabalho que a gente está fazendo. A empresa vai seguir em modelo turnaround até o mercado se readequar. A gente acha que esse é um bom mindset para ter no longo prazo. É um mindset que gera empresa resiliente, e no mercado de saúde tem que ser resiliente, porque a gente sabe que é um mercado bastante pressionado por natureza pelo produto que constrói grandes campeões, constrói grandes empresas, mas é um produto sempre muito tensionado. E estamos muito convictos aqui na rota traçada e vamos seguir avançando. E com muita tranquilidade, muita serenidade, que o trabalho está sendo bem feito. Então, agradeço de novo a todos os nossos stakeholders, a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos parceiros comerciais e vamos trabalhar. Bom carnaval a todos. A apresentação de resultados do quarto trimestre de 2024 da Quali está encerrada. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia.